Fala pessoal, hoje aqui mais um vídeo do canal, quem fala com vocês é o Cadu. E hoje eu resolvi apresentar um vídeo até meio curioso para vocês, né? Que seria basicamente o que o fã mais cobra, que seria personagens sem evolução nos quadrinhos. Eu vejo que muitas das vezes a gente reclama bastante de alguns autores não evoluírem os personagens de certa forma. A gente não vê ele tendo uma evolução. O maior caso de falta de evolução dos quadrinhos é o Homem-Aranha. E eu me inspirei nesse vídeo porque eu estava vendo recentemente com meus irmãos no Netflix aquela série O Espetacular Homem-Aranha, série animada. Eu adorava aquilo, cara, quando eu era criança. E é um personagem que tinha de tudo para ser basicamente o que mais tem prêmios Eisner dentro da Marvel. Igual o Batman, que acumula vários prêmios, vários elogios dos fãs. E não só o favoritinho da casa e dos fãs. Os autores, às vezes, eu vejo os autores de quadrinhos, eles têm medo de inovar. E o editorial também ferra muito isso. Vide a fase do J. Michael Straczynski, que poderia ter sido a melhor fase do Homem-Aranha contemporânea, né, dos anos 2000 para cá, que foi afundada com aquela história Pecados Pretéritos, que dizem, né, boatos, que o Joey Quesada meteu a mão ali. Então, assim, tem certos personagens que quando eles ousam, né, de certa forma, eles ganham muitos elogios. A gente vê aí o maior exemplo de personagem que inovou muito, até mesmo ganhou um grande fã-clube, é o Ciclope dos X-Men. É um personagem que saiu daquele estereótipo de mocinho certinho da equipe para um líder que toma decisões que podem ser tão controversas, mas que saem resultados incríveis de certa forma. Então ele evolui ali nos contextos dos X-Men. Enquanto o Wolverine, ele é um personagem que eu gosto, porém ele estagnou dentro da equipe. É um personagem que tem um crescente tão grande de popularidade, mas tem um decrescente de evolução. Porque o personagem já foi posto em várias situações em si, e ele não foi para frente em personalidade, ele não mudou. A gente vê isso muito no Homem-Aranha. Eu já vou falar de alguns casos na DC, mas o Homem-Aranha, ele é um personagem que os autores, eles às vezes eles não sabem o que eles podem fazer com o personagem. A gente tem alguns que dão mudanças sutis. O último autor que deu uma mudança maneira no Aranha foi o Straczynski, o próprio que eu já citei aqui, que colocou o Aranha como professor, né? Deu uma mudada, trouxe ele para o clássico, mas ao mesmo tempo mudou o papel dele ali dentro. E ao mesmo tempo deu uma evolução pequena no personagem. A Marvel, ela tem um certo medo com a Aranha que não dá para entender. Ele vive naquele rolo com a Mary Jane, ele continua sendo eterno adolescente, sendo que ele já deve ter seus 30 anos na cronologia atual. Então, acaba que eu não vejo prazer em continuar lendo o Homem-Aranha cronologicamente, tirando em algumas fases. Licença. É um personagem, o Homem-Aranha, como eu ia dizendo, ele é um personagem que não dá prazer de você acompanhar as fases dele em segmento. Diferente, né? Claro que eu vou acabar puxando essa sardinha, é o Demolidor, que é um personagem que a cada fase ele está sendo colocado em uma situação diferente. Porém, o Demolidor já teve a sua fase estagnada, que foi a do Andy Deagle, né? Que muita gente não pede reimpressão, fala que é uma fase ruim e tal. Claro, não falam que é uma coisa tão ruim como, por exemplo, alguma história péssima mesmo, estilo Potestade. Porém, não ligam para essa fase. Mas a gente teve o Mark Waid, que foi um cara que, expandiu ali o Demolidor num negócio de alegria, ganhou um Eisner em cima do Demolidor. Depois a gente teve Charlie Soule, que tacou histórias mais, assim, jurídicas pro personagem. A gente teve situações diferentes. Então acaba que o personagem, ele não estagna na mente dos fãs, né? Ele evolui dentro da trama. Claro que é um clichê, o Demolidor está sempre se ferrando, porém, não é um sempre se ferrando na mesma situação. Não.
Diferente, vamos botar aí também, a gente tem o Superman. Nenhum escritor, né, sabe escrever o Superman direito, cara. É difícil tu pegar um escritor escrever ele direito. Teve o Dan Jurgens, que mandou muito bem na Action Comics. A gente teve ali o Patrick Gleason, não, ó, o Peter J. Tomasi, que soube aproveitar o personagem muito bem. Pegou ele numa situação diferente, que era ele como um pai de família. Ou seja, botou o Superman numa situação diferente. Aqui vai ter spoiler sim das tramas, né, dos personagens. A gente vê o Bendis, cara. O Bendis pegou e colocou o Superman ali de novo como qualquer um. O Bendis, ele tentou revelar a identidade secreta do Super recentemente com um sentido idiota. Porém, ele não fez uma trama maneira igual ele fez no Demolidor, por exemplo. Ele poderia muito bem, ao invés de ter pegado e transformado o filho do Superman no adolescente, olha só a trama que eu montei na minha cabeça. Não estou falando que eu sou mais legal que o Bendis, não, que eu sou um cara mais criativo, não. Mas aqui, revela a identidade do Superman, ao invés de deixar o Jonathan, que é o filho do Superman, adolescente, deixa ele criança. Continua eles reunidos ali, Lois, Clark e Jonathan. E o Superman tentando proteger a família dele, cara. Porque os supervilões do Superman, né, que não sabem a identidade dele, são os caras assim, poderosíssimos de certa forma. A gente tem o Lex Luthor, cara. O que o Lex não vai fazer para invadir a casa do Clark, roubar o filho do Clark, ou até mesmo ferir o filho dele e ele junto, tacando bombas de kryptonita, o caramba 4, o Clark tendo que fugir, se esconder. Cara, que trama maneira. É quase a mesma coisa que o Alan Moore fez, mas só que com mais tempo de desenvolvimento. Os autores não sabem desenvolver certos personagens que estão ali em alta, cara. Eu vejo assim, vamos botar aí o Hulk, que passou anos, assim, né? Vamos colocar, foram anos. Desde o Totalmente Nova Marvel até o All New Different. Só lá no Fresh Start que ele evoluiu. Anos o Hulk ali ficando no limbo, histórias bobas de ele batendo em monstros, cara. Caraca! Aí chegou o Al Ewing e tacou conceitos no personagem, deu uma retconizada. O Venom, retcon nele. Só que, porém, o Venom ele não tem uma bagagem tão grande assim, né? Ele não tem uma bagagem enorme igual o Homem-Aranha. Mas o Homem-Aranha poderia muito bem ser renovado. A gente teve o Renovando Votos, que foi assim, mega elogiado. Mega elogiado, não que seja a melhor coisa da nona arte, não. Foi uma coisa que, assim, trouxe um frescor pro personagem. A gente teve ele tendo uma filha, ele tendo um casamento, ele tendo que enfrentar esses problemas, cara. Mas a Marvel, ela não vai conseguir segurar esse rojão. Então, qual é a solução para ler esses personagens, né, que eu dou hoje em dia? É você pegar e ler alguns volumes únicos, né, de histórias marcantes, assim, da cronologia deles. Eu tenho a Última Caçada de Kraven, por exemplo, que história maneira. A Marvel não sabe manter o Homem-Aranha bem. Já vamos colocar assim. O Hulk, desculpem fãs aí do Immortal Hulk, só que quando acabar essa fase, não esperem algo do mesmo nível do All Ewing. Não vai ter. Provavelmente não vai ter. Fãs do Venom, a mesma coisa. Fãs do Demolidor, eu não posso falar nada, porque é um personagem que sempre continua numa ótima coisa de roteiristas. O Thor, que exemplo de personagem que não caiu num fluxo, num paradoxo, né? Vamos colocar assim, de toda hora tá voltando na mesma coisa. O Thor foi um personagem que foi evoluindo ao longo dos anos, cara. E que coisa maneira. E é um personagem mega popular. O Homem de Ferro, por mais que não tenha dado certo, ele deu uma evoluída, de certa forma. Os autores respeitaram certas paradas, tirando a identidade dos pais. Agora a gente está tendo aí uma fase do, acho que é Christopher Cantwell, eu não sei dizer, né? Que os fãs do Homem de Ferro estão gostando bastante, que está voltando aquele elemento clássico. O problema dos autores é aquilo, eles têm medo de voltar para o clássico às vezes, ou eles voltam demais no clássico, que é o caso do Homem-Aranha, o medo de voltar para o clássico seria de outros personagens, talvez, né? Os X-Men, eles evoluíram o conceito, cara.
O Jonathan Hickman chegou, chutou ali tudo que foi feito, tirando o Brian Michael Bendis, né? Eu acho que o Hickman não ignorou o Bendis, pegou o que o Bendis fez e evoluiu, assim, bum! É aquilo, na DC, eu tenho um grande problema com o Batman, cara. Porque o Batman, ele chega nas histórias assim, ele continua com o mesmo papel. A Liga da Justiça, eu não vejo ela tendo uma fase assim espetacular, tirando essa fase aí do Schneider, né, que o pessoal tá falando bem pra caramba. O Jones fez uma fase boa, só que a DC, de certa forma, ela se ferrou nesse negócio de cronologia, porque muitos autores às vezes ignoram. Tirando os autores do Flash, que eu vejo ali que tem um grande respeito, e os autores do Lanterna Verde tem um grande respeito pela mitologia do Jones, por exemplo. Os autores do Batman, de vez em quando, fazem ali um exagero do caramba em cima do personagem. Às vezes ignoram até mesmo, assim, que os maiores trunfos do personagem foram histórias urbanas, foram histórias investigativas. E que se não forem investigativas, pelo menos fossem algo mais trabalhado mentalmente. O que às vezes eu criei uma birra com o Tom King, que fez uns arcos maneiros, mas ao mesmo tempo deu um retrocesso. O Batman o Superman, eles são os medalhões da editora e são os personagens que é mais difícil você pegar autores trabalhando eles assim na cronologia de forma excelente. A gente vê que algumas das maiores obras, a maioria não, mas assim, no top 10 do Superman e do Batman está recheado de histórias que não fazem parte da cronologia, tirando do Batman, que tem até mais histórias. Eu vejo que a DC ela é esperta nisso. Pega o Batman assim e pega histórias que já foram feitas, né, que poderiam muito bem ser aqueles Elseworlds, né? Pegam e fazem um conjunto com a cronologia principal do personagem. Isso é uma jogada maneira. Agora tu tem o Superman, a gente tem o que aconteceu com o Homem de Aço, do Alan Moore, tem o Grande Desastre do Superman e o Superman entre a Foice e o Martelo, que são 3 histórias ali que configuram entre as favoritas dos fãs. E são histórias que foram feitas fora ali da cronologia. O Superman, ele é um personagem que, se eu fosse pegar para trabalhar, trabalharia o psicológico do personagem, né? O que é uma coisa muito complexa e interessante. Mas é aquilo, gente. Minha opinião é que Batman, Superman e Homem-Aranha são personagens que eu vejo que os autores eles tentam às vezes inovar e às vezes não conseguem. Superman é uma exceção recente pelo fato do Patrick Gleason, eu sempre erro, cara, o Tomasi ter trabalhado muito bem nele. Agora o Batman e o Homem-Aranha, eles ficam naquele reboliço sentimental ali, né, que toda hora investigam eles e tal. O Homem-Aranha teve aquele problema da fase do slot, que ele ficou rico, aí depois ele ficou pobre. Separaram ele da Mary Jane, depois juntaram ele de novo. Um pouco da minha implicância com a fase pra ler a fase do Nick Spencer é o fato de que ela já começou com o Homem-Aranha se ferrando de novo. Cara, a Marvel não cansa. Não cansa. E ele se ferrou assim por uma coisa boba. Vamos botar assim, bobíssima. Sendo que um professor reconheceu a tese dele. Vai entender, né, gente? Vai entender. Vamos colocar assim. Então é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo até de desabafo meu, porque foi uma ideia que, bum, explodiu aqui na minha cabeça. Foi uma coisa que eu parei para pensar. Pensei, cara, isso é um assunto legal para mim falar, né? Expor meu pensamento. Então é isso. Eu tenho mais uns 3 vídeos para hoje, sim. E vai ter mais alguns vídeos, mais um vídeo pelo menos, para falar de tudo que eu comprei, né? Antes de fechar o ano. Depois do Natal, essa semana vamos ter vídeo, sim. Eu gosto de produzir, eu gosto de estar aqui falando com vocês, porque, querendo ou não, vocês são meus colegas de gosto. Valeu, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem, eu estou planejando trazer algumas coisas de Star Wars aqui pro canal, que eu vi em Mandaloriano, vi as 2 temporadas e, cara, que série maneira. Sério, se você é fã de Star Wars e conhece só um pouco da mitologia, eu acho que Mandaloriano vai expandir um pouco teus horizontes.
Mas se você esquecer um pouco dos 6 filmes, né, vamos colocar assim, eu recomendo que vocês assistam eles, porque aí vocês vão ter um raciocínio maneiro sobre. Valeu, gente. Obrigado e tchau, tchau.